Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, meu nome é Eduardo Amaral, estou aqui com o Kleber Visconti, tá? O Kleber Visconti, ele vai fazer a apresentação dele depois. E a nossa apresentação hoje, muito obrigado pelo pessoal do 365 Saturday, por mais uma oportunidade. Então, eu sou um dos speakers do 365 Saturday. E aí o Kleber, ele está sendo um palestrante 365 Saturday também. Então, muito obrigado pelo Vitor Dantas ter nos convidado. E eu espero que vocês gostem dessa palestra, onde mostraremos um pouquinho de gestão de privacidade, um pouco de conceito de gestão da privacidade e como a gente aplica um controle de gestão da privacidade usando o Microsoft Power Apps, tá? Então, eu espero que vocês gostem dessa apresentação. Então, é mais um bate-papo aqui, né? Então, vai ser um bate-papo entre eu e o Cleber. Vai deixar os contatos abertos no final para vocês mandarem e-mail. E a gente é bem aberto relacionado a isso, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado, Vitor Dantas. Muito obrigado, pessoal do 65 Saturday. E vamos lá, Kleber. Boa, boa, pessoal. Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. A gente tinha como título aí uma parte de gestão de riscos, né? E a gente coloca a gestão de riscos e a gestão de privacidade juntas hoje para dar uma ênfase maior em tudo que está acontecendo com a Lei Geral de Proteção de Dados, etc. Tá? Acho que agrega muito mais valor para vocês entenderem esse contexto como um todo. Então, eu vou fazer uma abertura desse assunto com vocês e depois passar para o Du para conectar os conceitos à plataforma, né? A Power Platform. E mostrar um pouquinho do que a gente tem feito com a gestão de privacidade dentro desse ambiente, que eu acredito que seja também um diferencial. Hoje em dia se fala muito em projetos de proteção de dados, gestão da privacidade, com efeito jurídico, né? Falando muito mais sobre a lei, sobre os 10 princípios, etc., mas também tem a aplicação prática disso na área de tecnologia da informação, que é como a TI vai ajudar os negócios a fazer gestão dessa privacidade. Bom, então, vou trazer um pouco de números, um pouco de informação a respeito disso, e depois o Du mostra aplicações práticas. Vamos lá. Bom, eu sou o Kleber Visconti, tenho aí informações para contato, LinkedIn, no Insta, e hoje eu sou Chief Operating Officer da Baymetrics Tecnologia, tenho mestrado em Cyber, MBA em Gestão Estratégica de TI, algumas outras coisas aí, como manter uma comunidade de Cybersecurity, né, e a participação no Conselho de Diversidade e Inclusão e no projeto Favela Programada da Access Brasil. Tá? E também sou professor da Faculdade Oswaldo Cruz, ministrando disciplinas de Engenharia da Produção e Gestão de TI. Então, esse é meu currículo, é um pouco do que eu tenho feito nos últimos anos, e deixo aí meus contatos para quem quiser trocar alguma informação, falar mais a respeito de gestão da privacidade, governança e até mesmo na aplicação disso tudo nas plataformas, por exemplo, nas plataformas Microsoft. Tá bom? Vamos lá. Não vou fazer um institucional Baymetrics, mas deixo na nossa apresentação quem somos, o que fazemos e etc., porque não é informação comercial, tá? Deixa eu só pular aqui para o próximo. A gente tem um time de governança, riscos e conformidade dentro da Bay, e o que a gente busca é, além dos serviços nessa área, trazer tecnologias que sejam inovadoras, que acelerem esse processo, que dê mais precisão ao processo tanto de gestão da privacidade, gestão do risco, treinamento da organização, auditoria, todas essas áreas, né? Mas quando a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados, eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, já ouviram aquela vibração no LinkedIn de empresas promovendo cursos de LGPD, projetos de assessment e etc., porque é realmente algo que tem
tem girado uma economia aí nesse mercado, né? Existem muitos projetos nessa área, muitos iniciando através dos escritórios de advocacia, que entenderam que criaram metodologias para que a empresa passe a seguir a legislação da forma adequada, mas a gente, na BEI, costuma sempre dar um foco na proteção do dado, que é uma lei geral sobre proteção desses dados, né, dos dados pessoais. Mas o que anda acontecendo no mundo, pessoal? Principalmente agora, né? Eu trouxe uns dados aqui, eles são extraídos em 7 de 2019, e desde 2013 já foram 14 trilhões de dados vazados. Tá? Apenas 4% desses dados estavam protegidos por criptografia. Então, dizem que o negócio é sério, né? Está vazando dado o tempo todo, vazam 71 registros, pelo menos a cada segundo, né? E por exemplo, o que vem acontecendo nas últimas 4 semanas, o número de invasões cibernéticas triplicou no mercado. Os caras estão atacando muito mais e certamente vazamentos estão acontecendo muito mais, né? Eu tenho visto o caso de empresas nessas semanas de Covid que perderam a comunicação, perderam projetos de engenharia, perderam muita informação, tem seus dados expostos, dados de clientes sendo vazados, ou seja, vai muito além de uma lei só para cumprir, só para você cumprir e não levar multa, né? Você tem que estabelecer processos dentro da corporação, uma governança dentro da corporação e implementar ferramentas de proteção e de governança para que você consiga manter esses dados protegidos. Então, um pouco de informação aí, 14 trilhões de dados vazados até o momento ali, quando a gente olhava para 7 de 2019, mas esse índice é atualizado praticamente diariamente, tá? Quais são os dados mais relevantes aí sobre os vazamentos? São os vazamentos por indústria. 27% do que vaza tem a ver com saúde, 17% com outros tipos de vazamento, mas 14% financeiro, 9% educação, ou seja, tem uma intensidade de ataque em áreas críticas no mundo todo, né? 6% no governo e tal. A gente vê isso acontecendo com muita frequência. Então, as empresas, principalmente nesses ramos, têm que adotar práticas cada vez mais seguras de proteção de dados, de governança, para evitar esses incidentes. E muitas vezes, vocês já devem ter ouvido falar que os incidentes acontecem, mas eles são expostos para a mídia alguns anos depois, né? Porque aquela informação foi exposta na dark web, etc., e depois elas aparecem para a mídia, como um caso na mídia. Então, a empresa muitas vezes pode ter sido invadida, ter os dados extraídos e não ter notado ainda. Foi o caso do Yahoo, né? Um pouco das empresas que tiveram dados vazados, tem o Marriott, Twitter, nós ouvimos falar também da Netshoes, do Uber, e Equifax, JP Morgan, eBay, muitos vazamentos, e vazamentos enormes aí no mercado como um todo. E aí, né? Essas empresas estão se movimentando para colocar em ordem seus programas de gestão da privacidade. Então, o que eu trago para vocês aqui? Na BEI, o que nós fizemos? Nós utilizamos aí o Power App para poder servir os 10 princípios da lei, para poder atender aos 10 princípios da lei. Então, os nossos projetos com os nossos clientes permitem que eles cumpram com os 10 princípios impostos pela legislação. Então, quais são esses princípios? Finalidade. A partir da vigência da lei, as empresas têm que demonstrar que elas coletaram dados com a devida finalidade e transparência, né? Elas coletaram dados compatíveis com o contexto e a finalidade. Isso a gente chama de adequação. E elas coletaram o volume apropriado de dados.
né? Isso chama necessidade. Ou seja, se eu sou uma empresa que vai vender carros, né? Que vai vender carros, por exemplo. Eu vou coletar algumas informações. Que tipo de informação? Uma informação que seja especificamente adequada e tenha a finalidade da venda do carro, né? Então, talvez eu precise do seu nome, eu preciso do seu endereço para poder te mandar o documento, eu preciso de algumas informações de crédito, por exemplo, ou financeiras, para poder colocar o seu financiamento ou solicitar seu financiamento. Algumas informações para a sua carteira de motorista ou para o registro do veículo, etc. Mas você vê que toda vez que eu digo preciso de tal informação para alguma coisa, não simplesmente pedir informação, vou pedir o exame de sangue, né, o tipo sanguíneo numa agência de automóveis. Pode parecer um exemplo muito distante, mas qualquer dado menor que você solicite, nome do filho, não é necessário, né? Segundo endereço de residência, não é necessário. Então, a faculdade que fez também não é necessário, né? Então, isso tudo tem que ser muito bem observado no momento da coleta dos dados das pessoas. Depois tem que ter livre acesso, né? Acesso às informações de tratamento e integridade dos dados. As pessoas têm que saber quais são as atividades de tratamento e integridade dos dados que estão ali disponíveis na sua empresa. Então, se eu tenho dúvida, mandei minha informação para aquela concessionária, eu preciso saber por que ela vai usar esses dados. Eu tenho acesso a esses dados que estão lá? E a qualidade do dado? A qualidade está correta? Eu mudei de endereço, está falando que eu sou casado quando sou solteiro, ou, entendeu? Isso tem que estar bem claro, você tem que ter acesso a essas informações. E as informações têm que estar precisas, acessíveis. Você pode ter o direito de atualizar essa informação. E aí tem um ponto-chave ali, que são medidas adequadas para a governança dos dados pessoais. Que a empresa deve ter um programa de segurança da informação, não é explicitamente escrito aqui, mas ela deve ter um programa de segurança da informação com medidas para a proteção desses dados pessoais, seja criptografia, seja retenção do dado, seja acessos, tudo que envolve a proteção desse dado na organização. E medidas para prevenir os danos dos titulares, medidas para prevenir um vazamento, né, comunicação adequada e etc. Um exemplo é você anonimizar o dado que você coletou de determinadas pessoas, para que, se um dia esse dado vazar, nada aconteça para o titular. E outros dois itens são: a coleta não deve ter dados que sejam discriminatórios ou abusivos, e essa empresa deve ter responsabilidade e prestação de contas em tudo o que acontece com seus dados pessoais. Então, a gente pega os 10 princípios e aplica com sistemas, né? Ajuda nossos clientes a controlar o que se passa dentro desses 10 princípios através desse sistema. E o Du, ele vai mostrar para a gente 3 partes desses princípios, que é dar livre acesso, garantir a qualidade do dado e a transparência. Isso a gente chama de portal de solicitação dos titulares. Que aí eu vou falar um pouquinho para vocês agora como é que funciona. Mas antes, sabendo que os nossos clientes têm que cumprir com esses 10 princípios, nós precisamos oferecer uma metodologia, uma forma, né, uma governança para que o cliente consiga cumprir com os princípios desde o seu nível mais alto até a sua operação. E isso chama-se gestão do programa de privacidade, que começa lá na liderança, começa na liderança da companhia, passa pelo processo de gestão e avaliação de riscos corporativos, onde se identifica quais são os riscos na proteção do dado, quais são as formas de mitigação desse risco, quem é responsável, quando essa pessoa vai tomar essa ação de mitigação e o acompanhamento disso tudo, né? Depois, entendendo os riscos corporativos, por exemplo, o risco de vazamento de dados por um funcionário. A empresa coloca políticas, padrões e controles para que isso não aconteça. Todo mundo aí que trabalha na empresa deve ter visto a política
de privacidade, ou a política de segurança de informação, ou a política de proteção de dados da companhia, né? Normalmente tem isso, porque ajuda a regular, é como se fosse uma lei interna dentro da companhia, para que isso né, flua normalmente, para que os dados sejam protegidos também. Tendo uma política e um controle, faça um treinamento e uma comunicação da existência dessa política, dos riscos e do apoio da liderança com relação a esse tema. E, por fim, aplica-se o monitoramento e resposta, que é identificar dentro da companhia, verificar se a companhia está realmente seguindo esses padrões e políticas definidos. Tudo bem? Então, esse é uma cara do programa de gestão da privacidade, que põe em prática os 10 princípios da privacidade através de um modelo de governança. Então, quando a gente pensa no Power Platform e nos aplicativos Microsoft que podem ser desenvolvidos, ou não só Microsoft, né, mas o tipo de aplicativo que pode ser desenvolvido para a gestão da privacidade, existem inúmeras opções. E pessoal, eu trago esse tema para vocês porque é uma grande oportunidade de mercado. Se você é desenvolvedor, dá uma olhada nesse tema, entra com um pouco mais de detalhe. Existem empresas, mas são internacionais, e tem a oportunidade de desenvolver aplicativo para diversas funções dentro de um programa de gestão da privacidade. E todo mundo precisa se adequar. A Europa já se adequou à GDPR, e o Brasil vem se adequando agora, os Estados Unidos tem a da Califórnia. Então, o mundo está se adaptando a essas legislações de proteção de dado pessoal, mas precisam de ferramenta. Agora mesmo, que a gente está vivendo aqui com o Covid, com o coronavírus, né, origem à doença, está se discutindo a privacidade das pessoas, porque até uma das soluções era utilizar o seu rastreamento no celular para identificar quem está contaminado ou não e onde está o contaminado, né, para garantir que o isolamento esteja correto. E se a gente soubesse quem está contaminado através de uma pesquisa no celular e conseguisse mapear onde estão essas pessoas, a gente conseguia enviar mensagens para isolamento específico de quem tem o problema. Aí sim a gente conseguiria uma efetividade muito maior, né? Então, está se discutindo muito a privacidade no mundo em função desse tipo de coisa. Quando é dados do governo e etc., a lei pode não ser aplicada necessariamente, dependendo do que for solicitado, tá? Então, para a liderança, o que pode ser feito para a liderança? Pode ser feito os dashboards de acompanhamento, pode ser feito todo o planejamento de maturidade do programa de privacidade, pode-se fazer portais de gestão de riscos, né? Por isso que a gente colocou que um dos temas é a gestão de riscos. É muito simples. Se você desenvolve Power Apps, fazer um portal de gestão de riscos é algo muito simples. É você dar a oportunidade da companhia identificar risco a risco que ela pode ter em determinado processo, quais o descritivo dele, qual o impacto dele, qual a probabilidade, qual o peso desse risco dentro da sua organização, qual seria a forma de mitigação do risco, quem é responsável e quando vai responder. E aí fazer um acompanhamento do processo de resposta desse risco, tá? Então, é uma aplicação muito solicitada no mercado. Escalonamento de incidentes, quando vaza um dado, quando roubam um computador, etc., existir uma aplicação para esse tipo de função. A gestão de políticas e procedimentos, e principalmente o que o Du vai mostrar para vocês é o portal do consentimento, que aí eu vou falar um pouquinho mais a respeito adiante, tá bom? Portal do consentimento e preferências. Um pouquinho. Eu vou falar também a parte de gestão de risco e escalonamento de incidentes, tá bom? Legal. Um portal de risco é bem legal. Eu vou falar um pouquinho do papel do DPO também, que é bem importante. Não sei se você tem falando um pouco de DPO aí na sua apresentação, mas eu vou falar um pouco de DPO, que é bem legal e é obrigatório, né, nas empresas, tá bom? Tá bom. Legal. Então, esses são os tipos de aplicação. Fica a apresentação para vocês, tá? Mas é o que a gente pode fazer em Power Apps para atender a gestão do programa de privacidade e gestão de riscos. Agora, eu trago para vocês só um exemplo
quando a gente fala de gestão do consentimento, acho que muito bom. Aqui a gente está falando de Microsoft, né? Então, a Microsoft é uma das pioneiras, aí, líderes nesse tema. Todo o dado que a Microsoft captura a respeito dos desenvolvedores e dos seus clientes é gerido já dentro dessas políticas e dessas leis, e a Microsoft também tem o seu portal de privacidade, onde você pode exercer o seu direito de titular. Você pode ir lá e ver quais são os dados que a Microsoft tem a seu respeito, dados de localização, contatos, histórico de buscas e etc. Você pode pedir para baixar esses dados, você pode pedir para atualizar esses dados e você pode pedir para remover esses dados. Tá? Então, você pode pedir isso dentro do site da Microsoft, dá uma olhadinha aí, entra no seu perfil e pede para baixar esses dados. É muito interessante e, em alguns casos, assustador. Né? Não necessariamente eu não vi algo muito crítico no da Microsoft ou da Apple, mas vi do Google e é assustador. Tem a foto dos meus contatos e etc. Tá? A Apple também tem o dela, é o Manage Your Data and Privacy. Você pode copiar, corrigir, desativar sua conta ou deletar a sua conta. E se você pede para baixar, realmente eles dão, acho que 2, 3 dias e compilam esses dados, compactam esses dados e enviam para você. É um portal onde você pode entrar, digitar o seu ID e solicitar todas essas informações ou essas ações. Tem também o do Google, um portal de gestão do consentimento e preferências do Google. Você pode ir lá e ver tudo que o Google tem a seu respeito. E, pessoal, é um negócio impressionante, tá? Impressionante a quantidade de informação que esses caras têm a nosso respeito. Então, cada vez mais importante a gente conseguir ter controle disso tudo. Alguns exemplos aí de gestão do consentimento é ver o meu histórico de perfis. Até descobri que eu já fui Sam Walton, o presidente do Walmart, né, o fundador do Walmart, em algum momento da vida, que estava no meu perfil. Todos ali, todas as fotinhos dos meus contatos, tudo que eu fiz por Mail, YouTube, News, Google Shopping, Google Play, todo o histórico. E outra coisa impressionante foi todo o rastreamento de onde passei no Google Maps. Tá? Então, ou seja, a gente fala em gestão da privacidade, gestão do consentimento. As empresas estão se movimentando para cumprir uma legislação, e parte desse cumprimento é dar para nós, usuários ou consumidores, né, o direito de saber para que nossos dados são usados, tratados, etc., e, inclusive, o direito de excluir, atualizar e tudo mais. Eu não sei se vocês viram ontem, eu não sei se foi no Jornal Nacional ou no último Jornal da Noite, uma empresa chamada Inloco disponibilizou um mapa da movimentação das pessoas no Brasil. Esse é um código, é uma empresa que aplica um código nos apps de celular, por exemplo, sei lá, McDonald's, Burger King, iFood, Rappi, tudo quanto é aplicativo, e essa empresa trabalha especificamente com localização de pessoas. Ele só faz rastreamento de localização, basicamente. Mas ele funciona o dia inteiro. É incrível, e para tudo. Se você habilitou ele para o McDonald's está dando a sua localização para ele. Se você habilitou ele para o Uber está dando. Se você habilitou para o Google Maps, o Google Maps está dando e tal. É uma empresa que concentra dados de localização. Os caras conseguem ver tudo a respeito de onde você foi e até uma conversa com algumas pessoas e tipo, mas tudo mesmo? Se eu fui para um motel, se eu fui no McDonald's ao invés do Burger King, se eu fui... Os caras falaram exatamente tudo, né? Então, pensa que a gente tem que exercer cada vez mais esse direito da titularidade da informação. Um exemplo do que a gente desenvolve na BEI, né, é o portal, que existe uma outra empresa que também faz isso, que chama OneTrust,
é o portal de gestão de titulares, né, da Isaca. Ele é construído bem simples, porque como é um portal para exercer o seu direito de titular, a gente não pode pedir mais informação do que a gente já tem. Então, é um portal aí com o nome, o e-mail, o país e o que você está solicitando. E com base nessas poucas informações, a empresa pode disponibilizar de volta para o consumidor a informação que foi solicitada. Tá? Então, esse é mais um exemplo de uso. Agora eu vou ficar por aqui, vou passar a bola para o Du. O Du vai mostrar isso para vocês na prática. Eu passei a teoria disso tudo e o Du vai mostrar na prática aí, abrir o Power App, o Power Platform e dar o show. Tá bom? Muito obrigado, fica meu contato. Vocês também podem encontrar o nosso time através da mídia social da Bimetrics Tecnologia e me coloco à disposição por conexão no LinkedIn ou o que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado de novo. Vou colocar meu telefone, minha chamada no mudo e passo para o Eduardo Amaral. Vai lá, Du. Kleber. Oi. Um minuto só. Meu nome é Leonardo. Só uma dúvida eu tenho, não sei se pode responder agora. Só falar com os moderadores. Eu não tenho problema nenhum, a gente pode responder. Como é que é, moderador? Pode ficar à vontade em responder se você quiser agora ou no final. Podemos responder, vamos lá. Você disse aí essa empresa que tem o histórico de localização todo mundo. Nesse contexto de história que você contou, e da Lei Geral de Proteção de Dados, eles, pelo que eu entendi, eles vão ter o seu dado. Você que vai moderar esse dado, você que vai ser o dono desse dado, é isso. Eles vão capturar seu dado mesmo assim. Exato. Primeiro, eles têm que te dar a total transparência de que eles estão capturando o seu dado e do que eles vão fazer com esse dado. E eles têm que pedir o seu consentimento. E depois eles vão começar a capturar, processar esse dado e etc. Se você tiver alguma dúvida do dado que eles têm, ou se tiver algum dado que você acredita que está incorreto, você tem o direito de pedir quais são esses dados e mandar atualizar esses dados ou excluir esses dados. A lei funciona agora dessa forma. Que você não quer que ele capture esse seu dado. Você pode declinar o uso do serviço para captura do dado, em função da captura do dado. Ok, tá? Então. O problema é que, até não, o Du vai mostrar na aplicação, mas lá na aplicação vai estar, eu estou capturando seus dados, leiam aqui a política de privacidade. E aí são 25 páginas, 10, entendeu? Começa a ficar muito complexo hoje em dia. A lei vai fazer essas empresas simplificarem e deixarem isso tudo muito objetivo. Você vai ter certeza, clareza do que estão fazendo, do que estão coletando e o que estão fazendo com esse dado. Ok, obrigado. Imagina. Tá no mudo, Du. Ok, todo mundo vendo minha tela? Sim. Beleza. Primeira foto, meu filho, a primeira coisa que ele faz, pai, essa foto não. Eu falo, essa foto sim, porque eu gosto dessa foto, parece um modelo, né, de revista. Cara de executivo. Então, meu nome é Eduardo Amaral, tá? Eu sou diretor de Modern Workplace na Bimetrics, eu trabalho junto com o Kleber, tá? E dentro da Bimetrics eu sou responsável por produtos Microsoft, videoconferência, plataforma de EAD, IoT, entre outros produtos também, tá? Então, eu sou um Pug Leader, tá? Speaker, é um grupo de usuário de Power Platform, tá bom? Então, o Senator 365 Speaker também, e eu gosto bastante de produtos da Microsoft. E quando o pessoal vê eu com outro tipo de produto, o pessoal até estranha, né? Caramba, meu, tá com outro produto na Microsoft. Falo, pois é. E é o seguinte, então, para dar continuidade aqui na bela apresentação do Kleber, eu vou continuar um pouquinho falando de um cara que é muito importante dentro da empresa, que é o DPO, tá? Então, o Kleber também ele pode colaborar um pouquinho com essa questão do DPO. O DPO hoje é um dos caras que são responsáveis pelos dados pessoais, o tratamento dos dados pessoais dentro da empresa, tá?
que é o Data Protection Officer. E quais são as principais atividades desse cara aí? Então, ele é o cara que aceita reclamações e comunicação dos titulares, presta esclarecimento, então o cara responsável pelos dados do pessoal na empresa, tá? Ele é o ponto focal na relação com a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Então, ele também orienta os colaboradores da entidade a respeito das práticas a serem adotadas com relação à produção de dados. E outra função dele é executar as demais atribuições determinadas pelo controlador e estabelecer as normas, tá? Então, ele é um cara que é o xerife aí dentro da empresa, quando a gente fala de proteção de dados, tá? Então, com o LGPD, esse cara aí vai ser obrigatório dentro das empresas e nós, na BMETS, oferecemos esse tipo de serviço também, tá? E aí, falando um pouquinho mais tecnicamente de aplicações, eu vou compartilhar minha tela aqui, mais uma vez, em outra aplicação. Deixa eu só abrir a aplicação aqui rapidinho, tá? Vou compartilhar a minha tela agora. Pá. Beleza. Deixa eu só abrir aqui rapidinho. A aplicação sumiu um pouquinho aqui. Beleza, achei aqui. Todo mundo visualizando minha área de trabalho? Ok. Ok? Beleza. Então, quando a gente fala de proteção de dados dentro da empresa, o DPO, ele é o cara que é responsável por controlar os dados e qualquer tipo de dado que seja roubado, por exemplo, ou qualquer tipo de dado tenha sido perdido ou qualquer equipamento que tenha dados, né? Então é o cara que controla dados, principalmente precisa entender isso, é o cara que controla dados dentro da empresa. E aí, o DPO, normalmente, ele faz todo esse controle de incidentes que acontece dentro da empresa através do Excel. Só que a gente pode desenvolver uma ferramenta em Power Apps, é isso que eu venho mostrar para vocês agora, desenvolver uma ferramenta em Power Apps para controlar esses tipos de incidente, tá? Então, eu vou simular alguns tipos de incidente aqui que pode acontecer dentro da empresa, e aí, usando essa ferramenta que a gente desenvolveu para isso, tá? Então, suponhamos que eu trabalho na empresa, vamos lá, na Baymetrics mesmo assim, tá? Tô na Baymetrics, e aí eu chego pro DPO, falo, DPO, roubaram o meu celular, tá? Então, o DPO fala, ok, o que você vai fazer? Você vai abrir um incidente, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir um incidente de roubo do celular, porque dentro do meu celular tem dados pessoais de clientes, dados pessoais meus também, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir um incidente. Então, vamos lá, roubo celular. Opa, celular. Essa aplicação aqui, ela foi desenvolvida em Power Apps, tá? Então, vocês podem ver que ela está rodando dentro da plataforma Power Apps. Então, tem outros módulos aqui, tá? E o legal é que, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e colocar o título, roubo de celular. Vamos colocar a data da ocorrência desse roubo. Então, data da ocorrência hoje, por exemplo. E aí, quem que é o usuário principal? Eduardo Amaral, tá? Qual que é o tipo da ocorrência? A ocorrência foi um roubo. Quais os principais impactos? Vou colocar lá, o principal impacto roubo dos dados dos clientes, por exemplo. Vou colocar aqui contato, tá? Descrição do incidente aqui. Estava na Avenida Paulista e meu celular foi furtado. Ok? E aí, tinha dados pessoais presentes? Tinha dados pessoais presentes, sim.
Qual que é o próximo passo? Eu abri o incidente e cliquei no salvar. No momento que eu abri esse incidente aqui, o chamado ele foi criado com sucesso e caiu para quem? E caiu para o DPO poder fazer análise dessas informações, tá? Então, o que eu fiz foi abrir o incidente e esse incidente ele foi para o DPO. Então, aqui está o roubo do celular que eu acabei de criar, né? E a partir daí, o DPO é o cara responsável por tratar essas informações. Quando a gente fala tratamento, é entender esse roubo, as informações que tinham lá dentro, se vai ter alguma comunicação com a autoridade, sim ou não, e é isso que a gente vai fazer, tá? Então, o próximo passo aqui vai ser o quê? Vai ser uma análise dessa informação aí, tá? Qual a quantidade de registros comprometidos? Eu tinha de 0 a 1000 registros lá. Ok, qual é o impacto? Dados, vou colocar aqui, informações deu uma bugada aqui, de contato de clientes expostos. Beleza. Tinha dado sensível lá dentro? Não tinha dado sensível, tinha contato. Contato um dado sensível? E aí, isso aí vai depender muito da análise do DPO, tá? Vou colocar aqui que é um dado sensível, tá? Tinha dados de menores lá dentro? Não, não tinha dado de menor. Qual que vai ser as medidas de mitigação? No caso aqui, avisar os contatos. Beleza. E aí, o DPO vai fazer um comentário sobre esse caso aqui, né? Então, deveremos bloquear o celular e fazer um BO e fazer um BO. E fazer um BO. Só isso, tá? Bloquear o celular e fazer um BO. Próximo passo, salvar. Ok? Então, já foi feita uma análise, agora vai para tratamento. Então, repare que ele já mudou para o próximo passo, tratamento. Então, clicando aqui em tratamento. Há necessidade de notificar autoridades? Há necessidade, eu preciso fazer um BO, né? E qual foi a data dessa notificação? A data da notificação foi hoje mesmo, tá? Justificativa da decisão. Precisamos contactar os clientes e acionar o seguro. Beleza. Autoridade informada? Sim. Quem que é o responsável pela notificação? Eduardo Amaral. Data da notificação? Hoje também, tá? Notificação aos titulares? Sim. Os titulares foram informados? Sim. Então, aqui, quais são os tratamentos daquela ocorrência que foi feito, tá? Qual que é o responsável pela área? O Eduardo Amaral também. Qual que foi a data de notificação? Então, a gente vai colocar a mesma data também, que foi a data de hoje, e o acompanhamento. O DPO está e a diretoria informados. Ok. Então, vou dar um salvar. E ok, então aqui eu mostrei para você de forma bem simples, tá? E aí, bem simples e com uma solução criada em Power Apps, todo o processo de gerenciamento de incidentes aqui no aplicativo de privacidade de um DPO no dia a dia, tá? Então, se o Kleber quiser falar um pouquinho mais sobre o papel do DPO e a respeito do fluxo de gestão de incidentes ou gestão da privacidade dentro de uma companhia, a importância disso para a companhia, ele pode ficar à vontade, tá? Caso você queira tomar a palavra, Kleber, pode ficar à vontade, tá? Falar um pouquinho do que é o DPO, qual a importância dele para a companhia.
e a respeito da obrigatoriedade também desse DPO dentro da companhia, tá? E aí o que o Kleber estava falando a respeito lá da solicitação dos dados, é possível criar isso aqui, tem outra seção, se eu não me engano, que vai falar um pouquinho do Power Apps Portal, tá? E aí a gente cria esse tipo de solução dentro do Power Apps Portal. Depois vocês podem olhar lá no schedule, essa palestra de Power Apps Portal, e eu não sei se o Vitor Dantas vai falar sobre Power Apps Portal, que ele é o cara ele é o especialista de Power Apps Portal MVP, tá? Vocês podem assistir uma palestra dele que tem toda como criar aquele portal que o Kleber mostrou de solicitação de dados, tá? Esse Power Apps aqui é um Power Apps para você cuidar da gestão de incidentes usando Power Apps, tá? Gestão da privacidade. Você quer falar um pouquinho do DPO aí, Kleber, do papel dele? Ele acabou saindo, Eduardo. Ah, ele acabou, tá bom. Acabou saindo, tá ok. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta sobre como a gente usou, como a gente criou esse Power Apps aqui, porque a ideia do Power Apps, quando a gente está falando de Power Apps, a gente faz, normalmente quem começa a mexer em Power Apps começa clicando e arrastando aquele componente para a tela, tá? E aí é legal, quando a gente, falando um pouquinho de desenvolvimento de Power Apps, lá dentro da BEI, a gente tem uma equipe multidisciplinar quando a gente desenvolve aplicações em Power Apps, tá? E essas aplicações, elas passam para o pessoal de design, tá? Então, primeiramente, existe um levantamento de necessidade, tá? Levantamento de requisito. E aí, o pessoal de desenvolvimento de arquitetura pensam na solução e passam para o pessoal do marketing. O pessoal do marketing e design, eles cuidam de todo o visual da aplicação. Depois que eles desenvolveram todo esse visual, componentes, para ficar bem bonitinho, volta novamente para o time de desenvolvimento para colocar os códigos e finalizar a aplicação, tá? Então, o processo de desenvolvimento de aplicações dentro da Baymetrics funciona dessa forma. Então, vocês podem ver que tem um visual um pouco diferenciado, tá? Então, porque teve um tratamento aqui das imagens e todo o processo. Mas, quando a gente for desenvolver, é simples, né? Desenvolver aplicações assim e de rápido desenvolvimento. Tem aplicações que a gente desenvolve, essa aplicação, por exemplo, aqui, a gente desenvolveu ela em 4 horas, tá? Com esse design aqui. Essa aqui é um draft, tá? Da nossa solução final. Que são as aplicações que eu uso essa aplicação eu uso em apresentações, tá? Nós temos outra aplicação dentro da BEI que trabalha com esse tipo de escopo, tá? Que é a gestão da privacidade e gestão de incidente. Essa aplicação eu uso para fazer demonstrações, tá? A outra aplicação está um pouquinho com mais módulos do que esse daqui, tá bom? Quem tiver dúvida, fique à vontade. Eduardo, é o Leonardo. Qual que é o back dessa aplicação aí? Seria o SharePoint? Isso, a gente está usando o SharePoint. E aí, quando a gente define, mas por que não usa CDS SharePoint? É legal a gente entender, primeiramente, qual é a quantidade de informações que vão ficar ali dentro, tá? E tem que entender um pouquinho também a questão das permissões de acesso, tá? Na BEI, a gente usa CDS, tá? Para poder guardar as informações, porque a proteção dos dados no CDS é maior do que no SharePoint, né? Então, no SharePoint, se o usuário ele tiver permissão de abrir o site, ele vai conseguir ler todas as informações que estão rolando aqui. Mas no CDS já não, né? No CDS a gente consegue colocar um nível de permissionamento maior, tá? Mas para demonstração a gente usa, nesse caso aqui, o SharePoint, tá? Então, com essa afirmação que você deu, se a gente for partir com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem que dar uma olhada e, preferencialmente, se puder, ir para um CDS. Perfeito, é isso aí. Pensou em dados sensíveis, vai para CDS.
não pensa, tá? Vai para CDS. Porque é muito arriscado você colocar em SharePoint, porque o SharePoint ele é uma base de dados, né? Mas é uma base de dados não estrutural, né? Basicamente lista, como se fosse lista do Excel. E quando a gente vai para o SharePoint, para o CDS, é algo com uma estrutura com relacionamento, entidade de relacionamento, né? Diferente do SharePoint, que é algo mais aberto e não tem esse controle de dados, né? Essa camada de proteção de dados na base de dados, tá? Então, o conselho é ir para o CDS. Caso alguém tenha uma base de dados legado, Oracle, SQL Server, pode usar também Oracle SQL Server usando os conectores premium do Power Automate, tá bom? Tá, isso aí era uma outra pergunta, que nem se a gente vai a empresa que eu trabalho, ela não tem dados de clientes externos, é raro ter clientes externos, mas como ela é uma prestadora de serviço para governo, o que nós temos mais é dados pessoais dos funcionários, que entraria também numa lei geral de proteção de dados, certo? E isso está num legado de um outro RP que tem para tratar isso. Como você veria essa integração nesse sentido? Tá bom. Caso você queira fazer uma conexão com aplicações legadas, você tem que usar o conector premium, tá? Então, o conector premium é o cara que dá quando a gente fala de conectores padrões, são aqueles conectores que conectam em soluções, basicamente soluções do Office 365, tá? Então, o Excel, o SharePoint, sei lá, um TXT, conecta no Outlook, tem outros tipos de conectores. Quando a gente sai desse contexto de Office 365 e conectar em outros tipos de bases de dados, aí sim você precisa desses conectores premiums, que são conectores pagos, e aí tem a licença específica para esses conectores, tá? E aí tem toda a questão do licenciamento, se você vai usar esse aplicativo licenciando o aplicativo por aplicativo ou licenciando o usuário, tá? Então tem que entender um pouquinho melhor a quantidade de aplicativos que você tem, que você quer desenvolver em Power Apps e pensar na melhor arquitetura no caso aí, tá? Ok. Beleza, da minha parte é isso, tá? Logo em seguida tem outra palestra que eu vou falar sobre Power Apps e Virtual Agent conectando em ServiceNow, tá? E é isso aí. Muito obrigado, então, pela atenção de todos, tá? Tinha bastante gente aqui, bem legal. E vou colocar o meu contato aqui, quem quiser tirar foto da tela, fique à vontade, tá? Deixa eu só... Todo mundo visualizando? Acho que sim, né? Então, fique à vontade. Esse é o meu contato, tá? Tirem do LinkedIn e do YouTube. E é isso aí. Obrigado. Pode ir para a gravação já, tá?